Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo aqui direto de São Paulo, direto do 10º encontro, 10º congresso da ANDAV, Associação Nacional dos Defensivos Agrícolas, dos Produtores Nacionais de Defensivos Agrícolas, encontro que acontece em São Paulo, e nós estamos falando ao vivo com vocês direto do estande da Fertilaqua, do Grupo Fertilaqua, que nos propiciou a oportunidade de estar com vocês durante 8 momentos por todo o país, falando de revitalização de solos e também de cuidados e de novidades em termos de tecnologia da semente. Nesse momento já falamos de manhã sobre revitalização de solo com o professor Telmo Amado, agora chegou o momento de nós fazermos o balanço de encerramento da nossa caravana, do nosso périplo pelo Brasil, com o professor Paulo Djalma Zimmer, nosso especialista em proteção de sementes, em cuidados com sementes, de tecnologias de sementes. É isso que nós vamos abordar, e conosco vai estar também o presidente do Grupo Fertilaqua, José Ovidio Bessa, com quem a gente agradece pela presença, e representando os produtores e também as empresas distribuidoras de defensivos, principalmente sementes, o Carlos Pasquini, nosso amigo de Tangará da Serra, de Mato Grosso. Obrigado pela presença, Carlos. Muito bem, amigos. Professor Paulo, primeiramente, boa tarde, mais uma vez juntos, né? Depois de 8 encontros pelo Brasil. E a gente está constatando, Paulo, que você, com o apoio do Grupo Fertilaqua, conseguiu introduzir um novo paradigma em relação às sementes junto aos produtores rurais. O que eu quero dizer? Antes a gente tinha ideia, e o Carlos Pasquini, que estava abordando isso conosco, de que a essência era a germinação das sementes. Toda a preocupação era com a qualidade, com a germinação. Germinou, está tudo bem. E aí você nos disse ao longo de todo esse período que nós tínhamos que nos preocupar com o vigor. Então eu queria que você fizesse um resumo dessa ideia para os nossos telespectadores e fizesse agora um balanço de como foi toda essa nossa caravana em torno da propagação da qualidade da semente. Paulo. Muito boa tarde, prazer estar aqui, João, contigo e com todos os colegas aí, José Ovidio, Pasquini. Então, eu entendo assim, nós passamos de uma política de entender que a semente se fazia com política de abastecimento para um momento onde que a semente passou a ser responsável por entregar resultados, e aí saímos de uma visão de commodity em cima da semente para uma visão de especiaria. Eu acho que isso está acontecendo, isso está em curso, né? Quando eu falo em 80% de germinação como algo importante para a semente, eu estou olhando para a política de abastecimento, que tem que ser a mesma em todo o território brasileiro, e nós sabemos que a disponibilidade de sementes de qualidade muda muito em função da região do país, né, e da demanda. E quando eu falo de vigor, quando a gente passou a falar de vigor, aí a gente, espera aí, mas a semente é importante para fazer agricultura? Sim. Ela entrega resultados? Sim. Então, como eu preciso comprar a semente? E a forma que eu mais reduzo os riscos na agricultura ou na compra de sementes é olhar para o vigor de sementes. É óbvio que eu não gostaria que isso ficasse resumido a uma atuação minha ou a esses 8 eventos. Sem dúvida isso foi super importante, né? Porque a gente conseguiu, através do Rural Notícias também, atingir muitas pessoas, né? Nós entramos várias horas nesse ano aí. Do Notícias Agrícolas. No Notícias Agrícolas, desculpa. Em contato com técnicos, consultores, assim. Mas a gente precisa reconhecer o trabalho que foi feito por outras entidades públicas e privadas de pesquisa, por outros pesquisadores ao longo do tempo, né? O que a gente tentou fazer foi tentar traduzir a dor de ser um produtor rural e ter um produto sem efetividade. Ou, eu acho que o Pasquini pode nos ajudar mais tarde, no comentário dele, tentar traduzir também a agonia de um dono de revenda, de um canal de distribuição, em querer prestar um serviço melhor para o seu cliente, com uma semente melhor, e muitas vezes não ter acesso a essa semente, né, no mercado, ou ter uma concorrência desonesta por preço, e simplesmente o comércio de semente passar a ser
apenas preço e variedade, preço e variedade. Nós passamos muitos anos falando sobre isso. Então, eu acho que nós, humildemente falando assim, acho que a gente conseguiu provocar um pouco, não sozinhos, né? Vamos deixar isso bem claro, mas a gente conseguiu botar isso em questão e a semente passou a ser um insumo altamente reconhecido atualmente e que, felizmente, o produtor rural e o consultor agrícola hoje está vendo na semente algo estratégico para melhorar o desempenho das suas lavouras. É óbvio que nós temos muito para caminhar ainda nesse sentido, né? Nós temos muito. E eu quero reconhecer a importância do setor sementeiro no Brasil, que muito antes da gente começar esse trabalho já fez vários investimentos em estrutura, né? Procurou evoluir, mas quem sabe pecou um pouco na comunicação. E aí algumas vendas de lotes de excelente qualidade ficaram para trás em detrimento de lotes que tinham preço. Né? Então, eu acho que nós temos que comemorar, sim, João, o que se construiu nesse ano, mas nós temos uma bela caminhada para frente ainda. Tá? Nós precisamos, isso precisa ser levado adiante. Antes da gente rodar o microfone e antes da gente aprofundar na importância do vigor da semente, Paulo, queria fazer novamente também uma outra mudança de paradigma que você nos propiciou nos nossos debates lá nos estandes da Fertilacqua pelo Brasil todo. Essa concepção de que semente baratinha resolvia. E aí você batia muito em cima, dizendo que, olha, semente baratinha, resultado baratinho, ou nenhum, né? Ao passo que, na verdade, você estava querendo propiciar a comercialização de sementes de qualidade, a importância de ter uma semente de qualidade. Está certo esse conceito que eu estou passando aqui para os amigos do Notícias Agrícolas? Olha, assim, João, a unidade produtiva na agricultura chama-se planta. O hectare, o talhão ou o alqueire, como usado lá no Paraná, são unidades de gestão, de administração. Mas nós só vamos entender fisiologia, genética, manejo, se a gente entender que quem produz os grãos numa lavoura é uma planta. E a capacidade fisiológica de cada planta que está lá, a relação de uma planta com a outra, e a relação dos insumos aplicados na agricultura, depende da qualidade da semente e da qualidade da distribuição dessa semente no solo. Então, semente é o que tem de mais estratégico para você construir isso. Construir um grande potencial ou você começar mal uma lavoura. É nesse sentido que eu chamava atenção toda vez que eu tentava marcar uma linha onde o agricultor não pode passar, ele não pode entrar na linha da pobreza, no ciclo da pobreza. O ciclo da pobreza, ele remete a você fazer economia barata em todos os insumos e negligenciar o desempenho deles. E quando você faz isso, você não consegue atuar sobre o seu custo de oportunidade, sobre o seu custo de depreciação de máquinas e sobre o seu custo de trabalho. Mas o resultado não vem. Então é isso que a gente chamava a atenção, né? E eu acho que a gente foi atendido. Tá bom, deixa eu passar aqui o microfone. O Zé Ovidio, o Pasquini está querendo uma complementação, daqui a pouco o Zé Ovidio nos fala. Fala, Pasquini. Boa tarde, João, obrigado pelo convite. Do Grupo Rural Soluções, lá de Tangará da Serra, Mato Grosso. Eu queria fazer uma pergunta, professor, como produtor. Se eu tiver uma semente, duas sementes, mesma variedade, 90% de germinação, e uma tem 50% de vigor e a outra tem 70% de vigor, qual delas vai me gerar um potencial maior de produção? Sem dúvida, a de 70% de vigor. Inclusive a pesquisa e o campo já de certa forma validaram isso. Nós temos dados de pesquisa onde cada ponto de vigor entrega meio saco de soja por hectare. Isso na pesquisa e muito próximo disso, quem sabe até um pouco mais no campo. Então, hoje, se nós não tivermos nem controlando todos os fatores, eu posso dizer que um lote de sementes com 20% a mais de vigor tem potencial para produzir de 8 a 10 sacas a mais por hectare.
se não tiver nenhum outro tipo de interferência. Ok. Vamos passar agora o microfone para o José Ovídio, o presidente do Grupo Fertilacqua, porque, José Ovídio, assim, acho que é isso que nós temos que registrar nesse momento, que depois de todo esse nosso esforço, né, com o professor Paulo, com o professor Telmo, ao longo do Brasil, conhecendo a realidade, as dificuldades e tentando mudar os paradigmas. Qual é o balanço que você faz dos resultados disso, não só para a sua empresa, mas essencialmente para o dia a dia do produtor, para o manejo do produtor? Boa tarde, João. É um prazer grande estar aqui com vocês no Notícias Agrícolas mais uma vez, né? Para nós, para o Grupo Fertilacqua, a gente tem a semente e o solo como um dos principais pilares da produção hoje, né? Nós acreditamos muito nisso. Os resultados de pesquisas internos nossos mostram isso, né? Ganhos de produtividades substanciais, né? Com melhores sementes, com solo revitalizado. Para a gente é uma sementinha que nós estamos plantando, né? Esses 8 eventos no Brasil inteiro, né? Não é uma coisa como o próprio professor Djalma que deve parar aqui, isso é um aprendizado contínuo. A gente espera seguir adiante com isso, levando mais esse conhecimento para todos os agricultores brasileiros, através dos parceiros nossos, dos distribuidores. A Fertilacqua é uma empresa que depende 100% da linha da distribuição. Nós precisamos dos distribuidores para a gente levar essa mensagem até o agricultor, né? Essa que é a nossa visão. Para nós, né, tá aqui finalizando na Andave todo esse ciclo, né, é muito importante. Eu costumo falar o seguinte: a semente nos últimos 5 anos teve um acréscimo no custo dela em torno de 400% no valor da semente. Foram colocadas diversas novas tecnologias, né, a biotecnologia, os GMOs, os traits dentro dessa semente. E isso, né, trouxe um potencial produtivo, trouxe uma série de benefícios para essa semente, que às vezes isso não consegue ser visualizado a campo, né, em detrimento da qualidade da semente que está sendo colocada, toda essa tecnologia embarcada, né? E nós chamamos atenção para isso, né? O nosso negócio é o seguinte, ó, isso é muito parecido com pecuária. Pecuária você tem a cabeceira que a gente fala, que é os melhores animais, o meio e o fundo. Se você leva para um confinamento só a cabeceira, você vai ter um rendimento, um ganho de peso muito maior. O que a gente está querendo através da semente de verdade, dessas sementes de 95% de germinação e 70% delas estarem classificadas em alto vigor e mais alto vigor, é justamente levar a cabeceira para a lavoura, a melhor semente para a lavoura. E com isso, exponenciar em ganhos de produtividade. Esse é o grande objetivo nosso, né? Fazendo um paralelo. Tá bom. Fizemos então aqui a nossa apresentação desse nosso encontro. Agora, claro que nós precisamos convocar uma pessoa que não está presente, mas está ali, que é o próprio produtor. Então, meus amigos produtores, aproveitem esse momento que nós estamos ao vivo aqui direto da Andave para mandar as suas colocações, as suas perguntas. Lembrando que hoje nós estamos fazendo um fecho de todo o nosso trabalho de 8 meses com essa ideia de levar para frente as informações. Então, por favor, né, nós temos à sua disposição aí o nosso WhatsApp, que está aí na nossa tela, para você participar. Pode também mandar perguntas direto para nosso sistema de TV, que o professor Djalma estará à sua disposição aqui para responder. Agora, professor Djalma, então, qual foi o momento que você sentiu que havia uma necessidade de a gente colocar algumas informações que mudassem a capacidade de entendimento do produtor, ou seja, que tirasse o produtor daquele sistema normal de produção para avançar? Em que momento você sentiu isso? Qual foi essa pegada que você sentiu que precisava passar essa informação? Pergunta difícil, João. Porque foi muito geral, né? Não, a questão é assim, que a gente sempre acha que os outros estão fazendo aquilo que a gente acha que é certo fazer. E aí a gente fica esperando, e às vezes a gente começa a criticar, mas poxa, por que não falou aquilo? Por que ele não se impôs? E eu passei alguns anos da minha carreira exatamente imaginando assim, mas espera aí, por que a gente não está falando tal coisa? Por que a gente não está explicando desse jeito? Por exemplo, qual coisa? Qual especificamente, só para a gente exemplificar?
Olha, a semente, ela sempre foi subjugada no Brasil, né? E isso passa pelo arcabouço legal, pela legislação brasileira. Ela tem vários vícios. Não vou ter tempo de explicar tudo isso, mas faz parte de uma onda antitecnológica e faz parte de uma onda que considera barreiras comerciais impostas por organismos europeus, por concorrentes, vamos dizer assim. E eles usam isso muito bem aqui no Brasil, nas escolas, nas instituições públicas. Então, já sabendo que a semente é que carrega a genética das variedades e que carrega as biotecnologias e muitas outras tecnologias embarcadas, já sabendo disso, o pessoal nunca deixou que a semente tivesse muita liberdade na legislação para ficar diferente. Isso sempre me chamou a atenção. Mas a gente sempre tem uma hierarquia dentro da carreira, a gente sempre tem fases onde que você vai amadurecendo profissionalmente e eu, por muitos anos, apostei que isso um dia... que tinham pessoas, deputados, assessores parlamentares cuidando disso. Mas o tempo vai passando e a gente vê que não havia ou um preparo para tratar disso ou um interesse para tratar disso. E aí eu comecei a falar. Sim. Obviamente que quando a gente começa a falar, a gente não tem um microfone, João. Você jamais me daria um microfone há 5 anos atrás para falar. É assim, isso não é uma reclamação, né? Então, como você começa batendo na porta de uma associação, de um grande sindicato ou de um deputado, não, você também não vai conseguir começar assim. Então, eu tive a felicidade de ter encontrado pequenas empresas, sementeiros individuais, que passaram a fazer, eu e outros colegas meus, nós passamos a ser convidados para participar de dias de campo, e lá a gente procurou trazer essa mensagem de uma agricultura mais bem feita, da importância da semente, que aquilo não poderia nunca ser apenas um insumo agrícola, né? E isso foi tomando corpo. E aí, com pessoas e com empresas que buscam fazer as coisas diferentes, a gente vai juntando forças. E eu acho que isso que aconteceu. Né? Contar a história de hoje para trás é fácil, mas pensar lá de trás, a gente nunca pensa ela retinha assim. Mas eu consigo, em vários momentos, marcar pessoas, profissionais e empresas que foram determinantes nessa mudança de paradigma. Eu sempre tive uma coisa muito presente quando eu me posicionei em relação às sementes. Se ela é boa, ela precisa entregar resultado para o agricultor. Senão, ela é só um produto comercial, tá certo? E ela foi usada muitos anos no Brasil como uma reserva de mercado. Só eu produzo, você tem que comprar, aí eu vou usar o Banco do Brasil para financiar só como for semente comercial, aí eu vou fazer com que o Ministério bote toda a força de fiscalização em cima desse mercado para eu poder vender. Isso não funciona. Então a minha crença sempre foi no sentido assim, eu conheci o produto, ele entrega resultado, então deixa eu comunicar isso com os clientes, com os agricultores, porque à medida que eu tiver um agricultor esclarecido e que vê resultado numa boa semente, eu não preciso mais do fiscal e nem da reserva de mercado. E eu acho que nós estamos começando a colher esses frutos, por isso que hoje a minha batalha toda é continuar nesse trabalho aí de conscientização. A semente é um produto altamente estratégico para que as pessoas ganhem, e ele só vai ser estratégico se o agricultor colher mais com ela, senão é mais... Sim, uma pergunta paralela, porque quando começou o debate, isso que eu ia perguntar para você, Paulo Djalma, ela se iniciou quando os produtores começaram a discutir royalties, essas coisas das transgênicas, é isso? Pois é, a minha primeira palestra, eu não gostaria de ficar contando uma história minha aqui, mas você conduz, fica à vontade, né? Mas a minha primeira palestra em dia de campo foi exatamente para explicar o que era um transgênico e por que havia cobrança de royalties e taxa tecnológica. Isso foi no início de foi em 2004, tá? Lá na Bahia.
E então assim foi. Depois vai explicar o que é biotecnologia. E com isso a gente conseguiu levar a ideia, outros conceitos juntamente com isso. E aí se descobriu que a semente sim. não era um insumo, como você acaba de dizer, mas sim um formador da lavoura, quer dizer, a qualidade da semente. A matéria-prima mais importante para a construção da lavoura. Porque também a outra realidade óbvia, né? Você joga uma semente ali que você não sabe o que ela é, depois você não consegue consertar. Você plantou, cobriu na terra, é aquilo que você vai colher. Foi isso que você alertou. Preste atenção no que você está fazendo. A base começa na semente. E aí hoje nós estamos percebendo que houve alguma modificação ou ainda não? Sim. Estamos longe de chegar na perfeição. Não vamos falar em perfeição. Assim, me deixa muito feliz o que nós andamos até aqui. Mas eu gostaria de ouvir o Pasquini exatamente para ele dar essa percepção de quem é uma revenda e também é um produtor rural. Como você sentiu isso nesses últimos anos, assim? Porque também você compra semente há muitos anos, né? Eu acho que ele é a pessoa correta. Sim, Carlos Pasquini, lá de Tangará da Serra. Vamos lá, eu acho que há muito tempo se está se preocupando em qualidade de semente. Mas para mim, graças ao professor, ele foi o primeiro a falar que o vigor é que faz a diferença. E isso criou uma conscientização e até o nome dele cresceu no mercado, tanto é que ele está fazendo excelentes trabalhos aí, prospectando todo o Brasil aí, falando de coisa básica em semente, só que nós pensávamos diferente, seria germinação. E na realidade, vigor, eu acho assim, o vigor é o que dá a planta de alto potencial. Aí a que nasceu mais ou menos, ela vai dar meia produção, vamos falar assim, concluindo. Mas o que a gente vê, eu estou no Mato Grosso. A gente sabe que tem muita restrição de produção de sementes no Mato Grosso. E o que acontece? Nós tivemos muitos e muitos problemas com sementes mesmo. Com má germinação, com baixo vigor. E depois de criar essa discussão sobre vigor e a própria necessidade do produtor de ter uma semente de melhor qualidade, primeira coisa, quem tinha qualidade no mercado, quem tem, o agricultor está respeitando o valor que ela tem. Isso é muito importante, porque ele está pagando um pouco mais para aquilo que é melhor. E isso começa a criar uma nova época para se falar em qualidade de sementes. A outra preocupação muito grande, como distribuidor, a gente compra uma semente que acredita que tem boa germinação e ótimo vigor, que o meu cliente, o produtor, vai plantar e vai produzir bem. Aí chega lá, não nasce a semente. Ele tem problema de vigor, a produção dele vai lá embaixo. Ele teve um custo disso, ele tem que pagar a conta dele. Então isso cria um ciclo que é prejudicial a todo mundo, não é só o produtor, é uma consequência drástica para todos os lados. Se a semente chega e não dá o resultado que está sendo prometido, ele vai reclamar com você, né? Exatamente, ele vem me cobrar e como é que eu chego a cobrar a sementeira, porque aí vem aquele caso, né? A nossa semente, como é que é transportada? Aí a gente cria toda aquela história de qualidade que vai se perdendo no caminho. Aquilo que se perde, né? Então perde o caminho e fala quem que é a culpa? Fica meio vago. Mas vamos lá. Nos últimos 2 anos se intensificou muito a preocupação de qualidade de semente no campo. E a gente viu essa evolução da qualidade. Mesmo porque eu entendo também que nós plantávamos 4, 5 variedades no Mato Grosso inteiro. Hoje nós temos mais de 300 variedades. Nós temos várias sementeiras no mercado também que a própria concorrência, ela ajudou a melhorar. Cada um falou, eu estou me propondo a fazer algo melhor para mim poder entregar ao produtor e ganhar o meu mercado. Então, virou um complexo de necessidade tecnológica que a exigência é cada vez maior. Entendeu? Então é uma coisa assim que as associações também começaram a exigir mais. Falou, você vai me entregar uma semente de qualidade. Você vai me fazer um contrato de compromisso aqui? Então isso já está rodando também no sistema. E como é que está isso? Já existe esse contrato de compromisso? Já existe o comprometimento contratual. Quer dizer, a responsabilidade começou a ter peso e ter nome. Isso começou a mudar muito. Então a gente percebe,
é o primeiro ano que a gente vê na nossa região de atuação e na minha própria lavoura, que eu não tive problema assim sério de semente, de germinação de vigor. Tanto é que esse ano nós estávamos esperando um alto potencial produtivo. Infelizmente veio muita chuva e tal, mas mesmo assim a gente falou que foi a melhor safra da região. Quer dizer, nós não tivemos problema de semente. Então o assunto mais grave é a responsabilidade. E eu acho que esse complexo de muitas variedades no mercado, a própria concorrência, excelentes sementeiras elevando o padrão de qualidade, isso é fundamental, que queira ou não queira os outros têm que correr atrás, senão não consegue pôr esse produto no mercado. Você tem um ano que está mais difícil semente, você ainda aceita alguma coisa porque tem que plantar, mas você pega um ano que está sobrando semente, a qualidade vai fazer a diferença no mercado. Então eu vejo assim, é uma coisa que está tomando corpo, esse processo de apresentar, como o professor tem feito, criado essa discussão e trazendo essa responsabilidade no ar, ela está sendo fundamental. Eu acho que eu preciso perguntar para você, antes de devolver o microfone para o Djalma. Como é que o produtor reconhece, identifica a qualidade? É no preço? Porque uma vez eu e Djalma tivemos assim, um embate muito interessante, lá acho que na Agro Brasília, onde eu fiz uma concepção, né, de que a economia da base da porcaria, aí o Paulo, né, enlouqueceu aí, tal. Mas é isso, mas no fundo é assim, se eu abrir o saco, colocar a semente na palma da minha mão, é tudo igual, semente é semente. Como é que eu vou saber que aquela semente tem a qualidade e vai responder aquilo que o produtor tá prometendo me entregar? Como é que o produtor identifica isso? De fato, a hora que ele abre o saco, ele vai ver um grãozinho redondinho, com a marquinha igualzinho. Tudo igual. Aí nós temos, vamos falar, nós temos marcas que criaram respeito no mercado. Ninguém vai numa sementeira que não conhece, que não tem conhecimento, que não tem tradição. Você pega, primeiro no mercado, quem é que vende primeira semente? É as sementeiras que entregam melhor qualidade no mercado. Elas primeiro são que vão para o mercado e elas vão com valor a maior de qualquer sementeira que está entrando no mercado. Então já existe uma identificação de quem é melhor no mercado, e as sementeiras que estão entrando, as novas, elas também estão se preocupando muito com a estrutura física. Então já está melhorando muitas coisas. Hoje nós temos mais sementeiras do Mato Grosso produzindo, quer dizer, a restrição não é campo, a restrição é armazenagem, é qualidade na hora de processar e tudo mais, todo mundo já sabe disso. Então, uma coisa que está melhorando também, quando você tem a sementeira mais próxima da lavoura, você tem aquela menor perda de qualidade da saída da sementeira até o campo. E chega mais perto do plantio, quer dizer, olha só como está evoluindo isso, é muita informação que está ativa e está sendo cobrada. Mudou rápido, né, Pasquini? Mudou dentro de menos de 5 anos, olha, isso é beleza. Muito rápido. Então tá, vamos devolver o microfone para o professor Djalma, lembrando aos amigos do Notícias Agrícolas que estão linkados de norte a sul do país, que apesar do Pasquini ser do Mato Grosso, de Tangará, a conversa não está restrita ao Mato Grosso, nós tivemos em todas as regiões do país. Eu quero voltar a repetir a minha sugestão aos amigos produtores, para aproveitar esse momento para mandar suas colocações aqui para nós, para a nossa produção, para o professor Djalma responder, e até mesmo contestando essas informações que o Pasquini nos passou, dizendo que houve mudanças. Houve mudanças na sua região? A qualidade pregada pelo professor Djalma chegou até você? Por que não? Faça as suas colocações. Professor Djalma, então, aí eu abro o saco, a semente é igual. É a marca que vale? É o compromisso? Então, assim, além da qualidade, tem o compromisso? Isso aí eu aprendi com o meu saudoso professor Silmar Pesque. Ele mostrava na aula de produção de sementes uma imagem muito bonita, de soja muito bonita, e uma mais com grãos esverdeados, verdes, grandes, alguma coisa amassada. E ele perguntava para a gente, qual que é a melhor, né? E ali tinha uma pegadinha, porque a semente a gente não pode analisar ela visualmente.
A semente tem que ser analisada em função de 4 atributos da qualidade. Físico, que é muito importante para a plantabilidade. Tá? Fisiológico, que define a capacidade fisiológica da planta no próximo ano. Sanitário, que evita a disseminação de doenças ou a depreciação do desenvolvimento de uma plântula, e a questão genética, né, que tem a uniformidade genética na lavoura. Então, isso não se faz a olho, isso se faz com análise de laboratório. Então, o que a gente precisa buscar é um fornecedor que garanta isso, porque o agricultor também não tem capacidade nem de interpretar, eu acho que não é questão de capacidade, mas ele não tem estrutura para desenvolver uma análise e para ficar interpretando a análise. Ele precisa confiar nos seus fornecedores. E isso é uma rede é um relacionamento que precisa ser construído, né? E a revenda tem um papel fundamental nessa ponte aí. Os consultores que visitam diariamente esse agricultor, tem papel chave nesse processo, tá? Que é conhecer o produto, posicioná-lo em função da realidade de cada talhão, né? Demanda do cliente, e trazer de volta a expectativa do cliente com relação ao desempenho e à produtividade esperada. E aí o conselho que nós temos para dar para o produtor rural é assim, fornecedores comprometidos, essa que é a chave. O Zé Ovidio, acho que poderia falar com a gente agora a respeito, principalmente, já que você é o presidente de um grupo, da credibilidade da empresa fornecedora da semente. Quer dizer, ele não está fornecendo uma semente, ele está fornecendo a sua credibilidade naquele produto, não é isso, Zé Ovidio? Com certeza, João. O que nós estamos trabalhando? Hoje a gente tem uma parceria com 45 sementeiras por todo o Brasil. E a gente tenta entrar dentro dessa sementeira, entender o processo produtivo deles, o que a gente pode fazer para ajudar eles a melhorar a qualidade dessa semente, né? E não só isso, nós estamos lançando esse ano um aplicativo que tem a rastreabilidade dessa semente. Então, dentro, na saca da semente, ali vai um selo, aquele selo você coloca o celular, ele vai pegar uma fotografia e isso ele vai te dar toda a rastreabilidade, onde foi produzida, como foi produzida, a germinação, o vigor dessa semente, o que foi usado na produção dessa semente, os insumos que ele usou. Por quê? Isso facilita muito na hora que o canal de distribuição for vender esse produto. Ele tem a rastreabilidade da cadeia toda, né? Se houve algum problema no lote, como é que ele pode saber e como é que pode corrigir esse problema para a próxima safra, né? Então isso é credibilidade, isso é transparência, né? Por melhor que seja a sementeira, né? Hoje a gente tem problemas climáticos aí que dificulta muito manter a qualidade elevada todos os anos. Às vezes oscilação de temperatura, o professor sabe melhor que eu isso aí, pode interferir em questão de vigor, em germinação da semente. Então, o que a gente tenta? Com 45 sementeiras esparramadas pelo Brasil todo, né, a gente consegue filtrar o que existe de melhor dessas sementeiras, a melhor semente, e ofertar essas sementes para quem? Para os distribuidores nossos, né? Fazer essa triangulação, levar essa semente rastreada, com esse alto vigor, com essa germinação alta, né, para o distribuidor nosso. E o distribuidor mostrar a diferença dessa semente no campo. Deixa eu fazer um contraditório então, Zé Ovidio. Quando você defende essa tecnologia de apuração da qualidade, junto com as revendas, a gente percebe que as sementeiras que podem atender a esse seu desafio são as grandes sementeiras, as que já estão estabelecidas, que entre outros predicados já tem nome no mercado. A gente não estaria coibindo o surgimento de novas sementeiras que também gostariam de vender a sua credibilidade? Como resolver isso? Como não coibir o surgimento de novas qualidades para entrar no mercado?
Não, João, pelo contrário, isso se aplica a qualquer sementeira de qualquer tamanho. Se o cara tem a habilidade de produzir uma boa semente, a maior dificuldade hoje das sementeiras, né, grandes ou pequenas, é o acesso ao mercado, é colocar essa semente dentro do mercado, né? E o que a gente pode ajudar eles é nisso. Uma vez rastreando, certificando que essa semente está indo, como que é o selo semente de verdade, isso facilitará para a sementeira esse acesso ao mercado. Porque quando você pergunta para o nosso amigo distribuidor lá, o nosso amigo distribuidor, o que ele quer? Ele quer uma semente que ele confie e numa escala que ele precisa. Às vezes você não consegue obter numa sementeira só a escala que você precisa, né, naquela qualidade. Então, por isso que é importante você criar um volume, né, de fornecedores, um volume maior de sementeiras dentro do projeto, que todo mundo tenha condição de comercializar essa semente de verdade, ou seja, a melhor semente que eles têm para oferecer. E a gente fazer essa triangulação junto aos distribuidores. Tá, voltando aqui ao professor Djalma. Então, professor Djalma, é aquela coisa, quem não tem competência não se estabelece, e nós estamos tentando depurar os erros para só aprimorar a eficiência. Óbvio, é isso que você vem pregando nesses nossos encontros aqui. Mas quem recebe a cobrança, ou seja, eu vendi uma semente e essa semente não respondeu, né? Além de eu perder o meu nome, a minha credibilidade, quem vai estar novamente na berlinda é o nosso amigo revendedor, lá na frente, que é o que está na frente do campo de batalha. Então, assim, qual é a função da revenda e do consultor nessa mudança de cenário, professor? Não, é assim, lógico, a revenda ela fica nessa interface. No meio do fogo. No meio do fogo. Mas o sementeiro também faz venda direta, né? A gente precisa entender isso. O sementeiro também faz venda direta, ele passa por cima da revenda. O fato é assim, ó, e aí a gente precisa jogar bem claramente, né? Historicamente também as revendas não souberam comprar semente. E ela, não generalizando, né? Sim, mas tinha muitos casos em que a semente procurava um corretor ou comprava preço e variedade, e isso jogava uma dificuldade muito grande no colo daquele sementeiro que se propunha a fazer algo mais com valor agregado, entregando mais resultado, né? E isso eu acho que é a percepção que nós mudamos agora, né, nos últimos anos. Isso mudou, né? Então isso é muito positivo. Eu assim, ó, ano passado, eu estava de férias com a minha família, eu tenho uma agenda bem corrida, e tinha umas férias em julho, e eu fui convidado para dar uma palestra lá na Cearpa, em Cuiabá, no meio das minhas férias. E eu não pensei duas vezes e fui. Exatamente por reconhecer nas revendas e na força dos consultores, na capacidade de trabalho dos consultores que estão nesse corpo técnico das revendas, algo muito estratégico para a sementeira. Eu lembro que eu falei com o Neri Ribas, na época, eu disse, eu vou porque eu entendo que é o setor mais estratégico hoje para a gente mudar alguma coisa na agricultura. Porque se de um lado eu tenho um sementeiro disposto a produzir algo diferente e melhor, né? Lá no outro lado eu tenho um produtor rural que ainda não vê muita diferença nisso, ainda não tem uma percepção da qualidade e do valor da semente. Quem pode mudar isso? Comunicação e o distribuidor. O distribuidor que vai fazer essa ponte, que vai dar treinamento para a sua equipe, que vai mostrar o que é uma semente para o seu consultor, para que aquele consultor depois multiplique isso lá no campo. E eu acho que isso, nesse sentido, a gente foi muito feliz, porque mudou totalmente a questão de compra e essa conversa, né, essa pressão também sobre o sementeiro, quais os lotes que são primeiramente vendidos, era um, agora é outro, né? Então eu acho que tem papel fundamental é o distribuidor que entrega serviço, que entrega resultado. Olha, professor,
a distribuição tem um papel mais fundamental ainda. Porque como a gente dá assistência, acompanha, a gente está perto. E quando acontece alguma coisa, a gente está em loco para resolver o mais rápido possível. Então isso também se torna uma vantagem para o produtor. Porque até você chamar a sementeira para vir ver, para não sei o que e tal, você perdeu 10, 15 dias, você não pode perder esse tempo para plantar, para replantar ou para tomar uma decisão. E nesse caso, eu acho que o distribuidor que faz um trabalho diferenciado, ele vai estar sempre junto e vai estar sempre perto. Então, nesse aspecto, dá um auxílio. E outra, a própria transferência de informação e tecnologia também, que é no dia a dia, junto com o produtor que está lá na hora de fazer o trabalho dele de campo. Né? Eu tenho uma questão sobre dimensão da qualidade, quer dizer, se conseguimos realmente introduzir esse conceito de qualidade, não fomos nós, você já declarou isso, não fomos apenas nós, mas nós ajudamos. Mas antes, deixa eu fazer aqui uma colocação de uma pergunta que nos chega do Maranhão, professor, de Nova Colinas. Liomar Teixeira dos Santos Júnior pergunta, professor, a respeito do TS, como você vê essa prática? Em alguns casos, o TS não chega a interferir na germinação e vigor da plântula? O Liomar Teixeira dos Santos Júnior é da Fazenda Serra, sul do Maranhão. Muito obrigado pela pergunta. Sim, o tratamento de sementes, infelizmente, ele interfere muitas vezes para baixo, nunca para cima. Bom tratamento de sementes, ele tem que respeitar a qualidade de sementes e mantê-la. Tá? Mas quando ele não for bem feito, quando não houver um rigor no volume de cauda, né? No tamanho, no PMS da semente e no sistema de tratamento, você pode estar criando problemas para um lote de sementes. Isso a gente sabe, tá certo? E eu acho que o setor tem que evoluir muito nesse sentido. Nós precisamos evoluir muito nesse sentido, tá? Agora, isso não está pronto. Esse passo que nós precisamos dar não está pronto. Eu vou elencar algumas situações que fazem com que ele não esteja pronto. Primeiro, muitas vezes o produtor rural ele gostaria de usar princípios ativos que pertencem a bandeiras diferentes. E aí há uma questão comercial envolvida. Em outros casos, não há quantidade de semente de boa qualidade suficiente no mercado para fazer um tratamento industrial. Em outros casos, eu não consigo ter logística para fazer um tratamento industrial com um inoculante de longa vida e fazer chegar lá para o agricultor em algumas regiões. E tem outras situações que a plantadeira ainda exige uma grafitagem na semente que eu ainda não consigo colocar isso em alguns casos. O fato é o seguinte, o produtor rural não pode usar a estratégia do pato, que é querer nadar, voar e correr e não fazer nada bem feito. Eu defendo um tratamento muito melhor, profissional, tá? Junto com uma inoculação, para a gente sair daquelas gambiarras que hoje são feitas em tratadoras que não têm condições de fazer lá na propriedade, que não tem controle de dose e que muitas vezes causam dano mecânico à semente. Então isso a gente precisa resolver. Eu não quero dizer que esteja pronto no mercado para eu ir lá buscar hoje, mas nós como cadeia produtiva, cadeia de suprimentos, revendas, sementeiros, fornecedores desses princípios ativos todos, a gente precisa andar nesse sentido, a gente precisa entregar praticidade para o agricultor, ele precisa receber uma semente e focar totalmente no plantio. Quando ele começa a tratar, inocular, grafitar, ele começa muito, não por negligência muitas vezes, mas por não conhecer a importância que esse processo tem, ele acaba criando problema para um lote de semente. Mas, professor, eu me lembro que uma vez eu fiz uma colocação e vou repetir aqui, né? Porque eu vi, né, uma grande fazenda, um grande produtor fazendo o tratamento dentro da fazenda com uma betoneira. Aí você quase que enlouqueceu quando eu coloquei isso. Mas eu volto a perguntar, que nem esse nosso amigo aqui, né? Ele é do sul do Maranhão, sim, mas eu acho que as dificuldades dele de ter uma assistência de um tratamento industrial é muito mais difícil do que para a gente aí no centro-sul do país. Como é que você vê isso, essas dificuldades? Como é que ele enfrenta isso? Como é que ele supera isso? Não, no sul do Maranhão tem fornecedores lá que conseguem entregar isso para ele. Isso aí, essa região eu conheço. E felizmente nós temos
na maior parte das regiões hoje, uma cobertura de revendas e de sementeiros que conseguem entregar um produto diferenciado. Assim, a minha experiência com tratamento on-farm não tem sido boa, tá? Por falta de pessoas e por problemas de equipamentos. Tá? Então, espaço a gente precisa dar. Né? Djalma, para a gente evoluir, para sair da qualidade, para entrar no plantio, né? Porque você bateu muito também na velocidade de plantio, etc. Mas antes, dá para a gente fazer sem se preocupar com números exatos, mas dá para a gente fazer uma referência, para a gente ter um número, o jornalista gosta muito disso, percentualmente nós melhoramos em quanto a qualidade das nossas sementes. Dá para ter essa separação, Djalma? Você está olhando para o Não, porque ele sente isso muito mais do que eu. O Pasquini sente muito mais esse número. Então, microfone para o Pasquini. Eu até comentei antes aqui que se é um ano que você tem uma sobra de sementes aí, as de melhor qualidade vai primeiro. E acaba ficando uma melhora de qualidade no campo, muito mais assertivo, muito maior. E você pega um ano que é um pouco mais difícil a produção de sementes, você pode correr o risco de ter que usar uma semente de menor qualidade. Falar em números, a gente não consegue falar isso hoje. Mas o que eu já comentei também, que a gente entende e a gente percebe que melhorou muito a qualidade que está chegando de semente no campo. Esse ano houve muito pouco reclamação de problema com sementes. Então isso já é um indicativo que está evoluindo positivamente. Você pega 2, 3 anos atrás, era trágico. Por isso que eu falo, a evolução foi muito rápida pela responsabilidade do setor. Zé Ovidio, antes da gente entrar no plantio, dentro do grupo você tem a Dimicron, que é de uma das empresas que mais está focada na qualidade da semente. E vocês oferecem laboratórios e tal. Isso ajudou, evidentemente, a melhorar a qualidade. Dá para a gente mensurar? A gente faz em torno de 6 mil amostras de sementes por ano lá no laboratório nosso, né? E o que a gente tem constatado que ano após ano a qualidade da semente vem oscilando muito, né? E para baixo, né? Sementes com vigores menores, com germinações menores, dessas 6 mil amostras históricas que a gente vem tendo aí, né? Então você quer dizer que começou a fazer as amostras, foi constatando que a qualidade diminuiu? Diminuiu. E assim, é uma realidade nossa, o que está acontecendo hoje, né? O pessoal está muito mais preocupado em volume, né, de produção do que na qualidade em si. Esse é um negócio, é um fator que dificulta bastante isso, né? Volume, aumentar o volume de produção de semente em detrimento a focar na qualidade. O royalty hoje, ele é colocado na semente, numa semente boa, numa semente ruim, né? Tanto faz. O royalty hoje, ele não é pago de acordo com vigor, de acordo com germinação. Ele é pago, se é uma semente, então não tem um interesse, né? O interesse maior é gerar um volume grande de semente para você ter um volume grande de royalty. E deixou essa questão da qualidade, de buscar essa qualidade, esse vigor, cada vez mais, né? Esse é um problema do setor hoje. E no seu entender, como é que resolve isso? É com os termos de responsabilidade que o Pasquini lembrou aí? Primeira coisa é conscientizar o agricultor a pedir essa semente melhor, né? A fazer essa análise, observar e pedir essa semente. O distribuidor está orientando o agricultor nisso aí. Hoje nós temos a germinação com um grau de 80%, é isso que o produtor garante, né? Legislação garante 80% de germinação. Isso. E no vigor a gente não chegou ainda nesse número, não chegou-se a uma definição de quanto tem que ter de vigor que a sementeira tem que entregar? O professor Djalma pode falar. Djalma. Então, houve uma iniciativa no Mato Grosso, exatamente para tentar informar o vigor. Não como um ponto de corte, mas sim um serviço, né? Eu acho que nós nem precisamos de legislação para isso. Esse é um trabalho que o sementeiro pode fazer, o distribuidor pode fazer, informar.
até para dividir a responsabilidade na compra, né? Mas eu assim, aposto muito, até analisando esse momento que o país vive, eu cada vez mais aposto no mercado. No comprador esclarecido, como o Zé Ovidio falou, e no fornecedor responsável, concorrendo, tá? Então essas são forças que o capitalismo nos mostrou ao longo de séculos, aí elas são muito fortes. Eu preciso ter do lado do fornecedor disputa, né, por entregar algo diferente, e no lado do consumidor pessoas esclarecidas vendo vantagem em usar produtos melhores. E isso nós estamos percebendo no Brasil hoje. Essa mudança, o Pasquim falou, na fala do Pasquim isso ficou claro em vários momentos, né? Essa mudança de paradigma. Nós confiávamos no passado de que se uma semente tivesse certificação, ela era digna de ser usada por qualquer produtor, era quase obrigatório usar. Como se não vai usar uma semente certificada, né? Se dizia assim. E hoje nós entendemos assim, bom, certificação, tem um processo aí que certificou ela. Isso não quer dizer que ela serve para a minha lavoura, entendeu? Essa mudança, ela é singela, mas assim, ela retrata um amadurecimento do setor fora de série. E isso nós precisamos manter. Vamos apostar menos em regulamentações, em fiscais, e vamos tratar de cada produtor rural ser o seu fiscal. E cada técnico que visita esse produtor tentar provocar um sorriso cada vez mais largo naquele cliente, mas um sorriso de satisfação, porque ajudou ele com um produto melhor, entregou mais resultado. Isso é sustentação da cadeia. Muito bom, muito bom. E nós não precisamos de lei, não precisamos de deputado, mas mesmo não precisamos assim nada para isso. Vou fazer o contraditório, que é a minha função aqui. Mas como você falou, mercado, concorrência, eu vendo uma semente mais baratinha. Bom, se você conseguir vender a semente mais baratinha dentro da mesma qualidade, isso é o auge do mercado, porque aí você teve eficiência, você foi mais eficaz, você teve custos menores, ou você desfrutou de uma região mais propícia à produção de sementes, ou você desfruta de uma logística um pouco melhor, ou você tem um distribuidor que te ajuda na margem também, porque a semente faz funcionar também os outros insumos agrícolas, né? Então, isso é o barato do mercado. Tá bom. Quem ganha sempre com isso é o consumidor esclarecido. Vamos evoluir, então vamos evoluir, mas vamos deixar aqui um resumo dessa fase que nós passamos, né? Que o mercado é o senhor da qualidade, a qualidade está ligada no mercado. Eu não vou conseguir sobreviver se eu não oferecer qualidade. Ele não volta, não adianta reclamar com o Pasquini, ele não volta a comprar a minha semente. Eu sou responsável pela qualidade, é a minha marca, ponto. Mas ainda nós temos a questão de legislação no caso do vigor. O que podemos deixar nesse momento que nós estamos fechando o nosso circuito aqui deste ano de 2017, nesse tocante? Devemos forçar uma legislação nesse sentido para ter um número ou não, professor? Não, a minha opinião é no sentido de que nada é mais seguro para um produtor rural do que usar o vigor. Mas isso não precisa estar na legislação, isso tem que estar nas parcerias, né? Nós temos muita regulamentação já. É assim. Agora vamos resgatar as nossas batalhas nesses momentos que tivemos aqui nesse circuito. Essencialmente no plantio, mas como disse o Pasquim. Aí eu sou um sementeiro, ponho lá uma qualidade boa nas mãos do Pasquini, que vende para o produtor aquela semente, aí demora 40 dias para entregar, num calor de 800 mil graus centígrados, e aí a qualidade vai para o diabo. Então, entre a produção do sementeiro até a lavoura, melhoramos, continuamos descuidados, o que devemos fazer? Nós melhoramos, sim. Isso não quer dizer que não ocorram erros. A semente é um produto perecível. A gente precisa entender isso. Semente é um produto perecível. Estraga na mão de quem se bobear. Tá? Não de é quem nem, vacilar. Que não tem capricho. Não, bobeou, ela estraga. Então, é normal a gente conviver com isso. E eu acho que o produtor rural entende isso. Ele entende isso. Ele compreende isso. O que o produtor rural não se cansou, o produtor rural se cansou de não ser atendido.
Por isso que ele valoriza um distribuidor que atende imediatamente a reclamação, que no outro dia, no mesmo dia, está lá, seja um produtor de sementes ou seja um distribuidor. Então, o agricultor entende quando eventualmente nós temos algum problema. Agora, no passado, o tempo de atendimento podia chegar a 40 dias na reclamação. Você imagina, alguém precisa fazer uma lavoura e ainda está olhando para a safrinha lá na frente, o cara não me dá um retorno. Então isso é um pecado que foi cometido e que nós vamos demorar algum tempo para curar essas feridas, mas eu acho que isso nós melhoramos bastante. Professor, a gente está fechando, a gente não pode fugir das questões que permearam o ano, então vamos limpar a pauta. Salvar sementes, a grande batalha sobre salvar sementes. Qual é a lição, qual é a mensagem que a gente deixa nesse quesito? Então, eu vou voltar para falar do pato. Posso contar uma historinha aí? Deve. Então, na Olimpíada, teve uma época, no passado, que fizeram uma Olimpíada dos Animais. Tinha 3 provas, uma prova de corrida, uma de nado e uma de voo. O pato se inscreveu nas 3 corridas, ele correu nas 3 provas. Ele correu com o guepardo, nadou com o golfinho e voou com a águia. Alguém de vocês aqui aposta no pato para uma medalha de ouro? Jamais. Então é o seguinte, pessoal, só fazer uma brincadeira, João. A gente conhece esse setor, de quão difícil e quão cheio de detalhezinhos é a produção de sementes. Ela depende de um ambiente bom, ela depende de equipe, ela depende de um investimento em tecnologia, que envolve sistema de colheita, de armazenagem, de beneficiamento, de armazenamento. Ela envolve um controle de qualidade, pessoas que estudam anos para isso e às vezes tem alguma limitação ainda. Como que você acha que eu agora sou produtor rural, eu vou produzir minha semente? Você acha que tem alguma chance de eu acertar isso sempre? Não vou conseguir fazer isso. Então, a semente salva, ela dá certo eventualmente, mas um produtor rural hoje, ele não pode se dar o luxo de errar uma vez em 5 anos. E aí, de novo, vamos falar do pato. Se eu preciso de uma dessas 3 coisas, de plantar, produzir semente e tratar, se eu preciso escolher uma dessas 3 para ser bom, plantar, né? O que eu posso terceirizar? Semente eu posso terceirizar. O tratamento eu posso terceirizar. E por quê? Eu parto de uma premissa, para você ter uma lavoura boa, você precisa ter foco total no plantio. Plantar uma lavoura de soja é muitíssimo mais estratégico do que colher uma lavoura de soja. Quando a gente colhe uma lavoura de soja, a gente colhe o que um dia foi construído. Na semeadura até a colheita. Legal. Então, sim, vamos ter foco total nesse momento de plantio. Construir o leite de semeadura, escolher bem a semente, o tratamento, regular bem os equipamentos, motivar a equipe, receber bem os consultores, dar o sorvetinho. Dar um sorvete. A lição do professor para motivar a equipe é dar o sorvete. Então, nós não temos equipe nem tempo para querer, além de fazer tudo isso, ter um sistema de tratamento de sementes, ter um sistema de armazenamento de sementes. Às vezes eu não tenho acesso à variedade, enfim, vamos ser mais profissionais. Então, assim, é legal produzir, assim, a legislação permite salvar sementes? Permite. Agora, vamos construir uma agricultura mais profissional. E aí, eu sinceramente, eu acho que é um negócio que não vale a pena. Precisa ter foco. Foco. Deixa eu contar só essa historinha que eu sugeri ao professor, que um dia ele falou assim, olha, vamos motivar a equipe. Aí ele viu um exemplo, né, Paulo? Que o pessoal, para motivar a sua equipe, dava um sorvetinho para o pessoal naquele calor, dar uma passadinha. E aí, enfim, era um dos motivos para se motivar a equipe. Pasquini. Olha, quanto à questão da semente branca, está muito claro para mim o seguinte. Vamos posicionar 5 anos atrás. Eu comprava uma semente certificada que me entregava 80% de germinação e 50% de vigor. Até esse ponto, aí eu faço uma semente em casa que me tem 70% de germinação e 60% de vigor. É igual. Então é o seguinte, hoje
A gente... Isso. Hoje, com a responsabilidade de entregar uma semente de alto padrão, perde o sentido de você ficar correndo atrás de produzir semente branca. Agora, você produzir a mesma semente que você compra, aí faz sentido, mas hoje, no meu entender, não faz mais sentido. Tá colocando o Zé Ovídio nessa saia justa aí da Bolsa Branca, né? Como é que você vê isso? Hoje... Mas é exatamente o que o Pasquini falou. O produtor, ele só produziu a semente dele porque estava em condições de igualdade ou melhor do que aquilo que ele estava comprando no mercado. E ficava mais interessante economicamente para ele produzir. Se o mercado estivesse entregando para esse produtor um nível de semente muito melhor, ele jamais faria isso. Se ele estivesse satisfeito com aquele produto que ele estivesse comprando e vendo o resultado da lavoura dele acontecer pela qualidade desse produto, ele não teria feito, não tem o incentivo para ele buscar isso, João. E é aquilo que o professor falou, é cada um na sua. O produtor tem que produzir, né? O sementeiro tem que plantar e produzir, o sementeiro tem que fazer a melhor semente possível, né? Enquanto uma coisa mistura com a outra, né? Um acha que é sementeiro e produtor, o outro acha que, né, cruza as linhas e aí não é nada. É o que a teoria do pato. Todo mundo é especialista do nada, né? Todo mundo é especialista do nada, mas é uma ressalva, assim, muito importante. A semente, a busca de semente própria só existe por conta do que está sendo ofertado no mercado. É o mercado. É o mercado. É lei de oferta e procura. Professor Djalma, assim, eu não quero chegar ao máximo, né, de exigir que o produtor repita aquela cena que a gente vê a plantadeira passando e o produtor atrás, caprichoso, olhando as linhas, se as sementes estão sendo colocadas, devolvidas ao solo, colocadas no solo com aquela precisão recomendada, etc. Mas, considerando que a pergunta é a velocidade de plantio, inclusive, né, pode ser que o ano que vem a gente tenha um clima não tão fácil para o plantio, que as janelas sejam estreitas. Qual é a preocupação? Como é que a gente sai desse dilema? Treinando as equipes agora e regulando as máquinas agora. Se você entrar na época de plantio com equipes sabendo exatamente o que precisa se fazer, com os equipamentos muito bem revisados e com já as principais peças de reposição lá no seu estoque, você vai conseguir se dedicar bem ao plantio e fazer isso da melhor forma possível. Agora, se você deixar para cuidar dessas coisas quando abrir a janela de plantio, aí você vai ter que provavelmente correr um pouco mais do que você devia, né? A gente sabe, pessoal, falando sério agora, a gente sabe que não é fácil, cada produtor rural sabe muito bem onde que aperta o sapato dele, né? Mas a velocidade de plantio é algo delicado, porque às vezes eu tenho restrições de máquinas ou ambientais, e eu preciso andar um pouco mais. Mas o conselho que eu dou é o seguinte, ó, tente exigir, testar a resistência, tente exigir o menos possível da semente, tenta fazer o máximo possível para ela chegar no solo ideal, na condição ideal, na distribuição ideal. Quanto mais próximo você tiver disso, mais aquele talhão vai produzir. Agora, a gente sabe que entre plantar e não plantar, ande um pouquinho mais rápido, que a gente entende também, né? Mas procure sempre fazer o melhor. Eu sempre digo assim, tem gente que planta no pó. É certo plantar no pó? Não é certo plantar no pó. Mas é possível que eu tenha que fazer isso eventualmente. Então, quando você puder evitar, evite. Agora, do contrário, né? Estude um pouco mais o ambiente aí e não exige muito semente, porque senão você acaba desconstruindo um pouco da qualidade de semente que foi feita lá no campo de produção de sementes, foi mantida durante o armazenamento, depois você acaba estragando ela depois da plantadeira. Tá. Professor, uma dos seus ensinamentos que eu passei a respeitar e gostei muito de ouvir foram os seus 10 mandamentos do plantio. Nós vamos chegar lá, mas antes eu quero passar para o Zé Ovídio e para o Pasquini, que estão na linha da comercialização, de uma preocupação, viu, Zé Ovídio, que eu tenho, porque hoje nós fomos informados que nossa situação econômica do país degringolou, está se degringolando novamente, e nós temos também, ao mesmo tempo, uma pressão dos preços vindos de Chicago,
E sem considerar, pelo amor de Deus, a questão climática, né? Nós vamos fazer para uma nova safra, de repente, em condições não ideais. Não ideais. Do ponto de vista econômico, você acha que a gente pode perder os ganhos de qualidade que nós conquistamos ouvindo o professor Djalma? Temos esse risco? Essa é a verdade. O risco sempre existe, João. Só que o produtor ele tem que se conscientizar sobre a importância do planejamento, né? E o planejamento vai desde a aquisição dos insumos, do insumo correto, da semente correta, de estar com o maquinário pronto para o eventual plantio, e vai até a comercialização da safra, né? Hoje tem vários mecanismos no mercado, de preços futuros, que você consegue travar. Trave pelo menos o custo de produção, né? Se quiser especular, especule com o lucro. Não, mas tenha dê uma importância muito grande para o custo de produção, porque é isso que vai manter o produtor viável, né? Porque ele travando o custo de produção dele, uma margem menor, mas travando o custo de produção, ele consegue honrar os compromissos dele e consegue criar uma sustentabilidade para as próximas safras. Então o que a gente vê muito nisso, né, é o pessoal querendo especular com 100% da produção. Isso é um desastre. Ele pode muito bem acertar no olho da mosca, mas ele pode errar um elefante, né? E com isso perder um trabalho de anos, né? Anos e anos de investimentos a fio aí, né? Numa única safra. Então a gente precisa parar de especular, né? A ganância tem que ser menor, tem que trabalhar num horizonte maior, focar muito nessa questão do planejamento. Né, trabalhar travado pelo menos o custo de produção. Fazer hedge, né? O custo de produção é sagrado, né? Esse que vai te manter vivo, esse que vai te manter as linhas de crédito abertas, né? Para as próximas safras. E é isso que... E o resto você especula. Você quer especular, achar que vai subir, aí você pode especular, mas fora do custo de produção. Isso é sagrado. Então isso aí é muito importante ter essa conscientização. Carlos Pasquini, diante da mesma concepção que eu faço, diante de uma dificuldade, eu vou reduzir o que eu posso dos meus investimentos, vou tentar fazer economia. E a primeira decisão do produtor é baixar, né, a qualidade, né, baixar a tecnologia, etc. e tal. Vamos ter muita bolsa branca na próxima safra? Bom, eu tenho... Quando tá tudo bom, né? A gente arrisca, perde ali, mas compõe do outro lado e tal. Esse ano, nós sabemos que a receita está muito restrita e tal. Não é ano de errar. Esse ano a gente tem que fazer perfeito, porque nós não podemos errar. Eu colho 50 sacos por hectare. Eu vou colher 40 esse ano e economizar 2. Então eu acho que esse ano nós não podemos errar. Se você tiver que cortar alguma coisa do corpo, corta um dedo, não corta o coração, porque aí você morre. Então, se você tiver que ajustar alguma coisa, procure ajustar aquilo que menos vai afetar o seu sistema de produção, porque esse ano não é ano de errar. Esse é ano de tentar acertar o ano da mosca fazendo tudo certo, não fazendo alguma coisa errada que possa complicar a vida o ano que vem. E muito a bem. Questão de mercado, eu sempre falo, nós estamos na curva de baixo. Mas vai ter um momento que vai recuperar um pouco. E no comércio, no mercado, você tem que fazer média. Né? Você tem que fazer média. Tá bom. Se vai vender por 8 hoje, e lá na frente vai estar 8, então dá para esperar, vamos esperar lá. Se tiver que vender 8, então vendo lá na frente. Mas posso pegar um repique. Mas não corte o fundamental, né? Que é a semente que vai te dar a possibilidade de você se salvar, né? Não, de maneira alguma. O professor deixou bem claro. Você tem que acertar na semente. E dela para frente, o mais preciso possível, fazer com que ela não gaste energia. Ou seja, trabalhe ela, carregando ela, deposite com carinho para ela germinar, para explorar todo o potencial dela. Então não é na semente que você pode errar, de maneira alguma.
Muito bem, nós estamos fazendo essa colocação, claro, porque nós estamos encerrando esse ciclo de palestras, de pesquisa, de verificação da safra em loco, né? Como eu disse, nós tivemos em 8 regiões ao longo do ano, 8 meses de trabalho, e agora estamos encerrando nesse congresso da Andav. Evidentemente, se a Fertilaco achar interessante, nós queremos estar no ano que vem nesse mesmo local, revisando essa proposta, esse desafio, esse dilema que estamos enfrentando nesse momento aqui, por problemas que não são nossos, né, professor Djalma? Por problemas que são da nossa política, que nós estamos carregando há 15 anos, essa tragédia que nos abateu aí, enfim, como eu coloco, que é a ideologia que veio, né, nos emperrar. Mas eu preciso deixar uma mensagem para os produtores. Acho que a melhor mensagem que você nos passou, Djalma, ao longo desse trabalho que tivemos em 2017, foram os 10 mandamentos da produção de qualidade com foco na semente. Gostaria que você nos relembrasse os 10 mandamentos. Está na memória, Djalma? Tá. Só faltava não estar, né? Tá na Tá bom. memória. Mandamento 1, número 1, primeiro mandamento. Usará sementes da mais alta qualidade. Não discuta. Quer se salvar da dificuldade econômica? Mandamento 1. Primeiro mandamento, semente de qualidade. Isso. Da mais alta qualidade. É possível que você não tenha sempre o melhor lote do mundo, mas porque vai ter anos mais restritivos ou não, mas aí a relação comercial com o distribuidor e com o produtor de sementes é fundamental para você ter acesso a esses lotes, porque eles vão construir a lavoura mais segura, né? Segundo mandamento da qualidade, que eu faço um parênteses, é segundo mandamento para se salvar da crise. Usarás sementes tratadas e inoculadas com perfeição, sem gambiarra. Muito bem. Estão anotando aí? Por favor, preste atenção. Terceiro mandamento da lei da qualidade. Cuidarás do leito de semeadura. Né? É a tal da velocidade. Tão importante quanto a semente e a proteção inicial é onde, como e quando você coloca ela no solo. Quarto mandamento da qualidade, professor. Regularás a plantadeira, cuidarás da velocidade do processo e acompanharás com métrica. Eu acho que tem que a sugestão é Fertilago, distribua esse decálogo. Mas isso está no meu blog lá, tá é só bom. acessar lá que está tudo explicadinho lá. Quinto mandamento da qualidade, professor. Bom, o mais barato desse quinto mandamento é que você só não cometerá pecado com ele se você cuidou dos outros 4. O quinto mandamento diz o seguinte: ocuparás todos os espaços com plantas sadias e vigorosas. Então, para você ter isso, uma lavoura perfeita, os outros 4 são fundamentais, né? Sexto mandamento da qualidade, professor Djalma. Protegerás todas as folhas, vagens e plantas da lavoura. E isso não se faz só com fungicidas e com inseticidas, e nem com doses, em número de doses de aplicações. Isso se faz principalmente com ajuste de população de plantas, com presença de luz, chegando mais no bacheiro. E, bom, para se atingir isso, depende da escolha da variedade, principalmente confiança na qualidade da semente, no plantador, no São Pedro, na máquina. Aí você coloca o número de sementes que você busca em termos de planta, aí você consegue isso. Vamos ao sétimo mandamento da qualidade, professor Djalma. O sétimo mandamento: evitarás o coeficiente de compensação. O coeficiente de compensação ou coeficiente de correção, ele é um grande inimigo da soja no Brasil, porque primeiro ele aumenta o custo com os insumos de semente e tratamento. Se você usa, por exemplo, 15 sementes buscando 10 plantas, você está tratando 50% a mais de sementes. Está pagando taxa tecnológica 50% a mais. Então é um jeito de fazer mais com menos. E além disso, quando essas 15 sementes dão jeito de vir, porque melhorou a condição ambiental ou ela não era tão ruim quanto você imaginava, ela acaba com a sua lavoura, porque aí você começa a perder toda a folha do bacheiro, não chega a produtos sanitários lá embaixo, a partir do fechamento da linha, e é possível que acame, e nós vimos nesse ano muito claramente, João,
lavouras em solos mais férteis, produzindo 10, 12 sacas a menos por hectare do que uma lavoura ao lado da mesma variedade num solo intermediário. Por quê? Porque o ajuste de população foi errado. Geralmente porque não se confia na semente e se coloca a semente demais e acaba vindo tudo. Ninguém planta uma lavoura de milho buscando 60 mil plantas e usando 90 mil sementes. Isso aí a gente não faz, já faz 40 anos. Agora em soja a gente continua fazendo. Porque achamos que está barato, né, Zé Ovidio? Vejam como o subconsciente nos trai. Era barato. e eu não mudei o meu procedimento. 8º mandamento da lei da qualidade, professor Djalma. Tá, mandamento da produtividade. Da produtividade. Previamente à colheita, farás um inventário registrando acertos e erros. Nós acertamos muito mais do que a gente imagina, nem por isso a gente colhe mais. O fato é que nós, olhando apenas para o que se colhe, você muitas vezes joga fora uma variedade que era boa, um manejo que estava legal, um fornecedor de semente que podia ser bom, mas você errou na população e errou em outra coisa, não sabe por quê, e aí você joga tudo fora e começa do zero de novo. Ou seja, retrato, na maior parte das regiões do Brasil, se conhece poucas variedades que se usa. Então vou contar uma história de um produtor de feijão, que para mim é muito, muito interessante, lá de Pinhuí, Minas Gerais. Infelizmente agora eu não vou lembrar o nome, mas fica aí a homenagem. Ele colheu 63 sacas de feijão. Mas só no 3º ano de cultivo. Nos 2 anos anteriores ele já estava com uma lavoura linda, mas ele tinha problema com mancha angular. Aí ele sabia por que era o problema, mas ele no 2º ano não conseguiu corrigir, então já teve 2 oportunidades de trocar tudo. Mas ele no 3º ano ele disse, bom, vou controlar a mancha angular. E a produtividade veio, porque ele foi acumulando acertos. Então, você tem que saber por que você está errando. E aí atacar o erro, não jogar tudo fora. Isso que é o 8º mandamento. Seguimos então para o 9º mandamento da produtividade, Paulo Djalma Zimmer. O 9º mandamento da produtividade, ele chama a atenção exatamente para o seguinte: terás foco nos seus limitadores de produtividade, não nos do vizinho, nem no bar do Zé, nem do cunhado distante. Cada talhão tem a sua realidade. Eu preciso ter consultores que me ajudem a enxergar as demandas de cada talhão, buscar a melhor variedade, a melhor população de planta, o melhor produto, o melhor fertilizante, e aí foco no que aquilo está demandando. Acerta isso, vai colher mais. Okay. Quem mais prescreve variedade e tecnologia no Brasil hoje, infelizmente, é o bar do Zé e a cancha de bocha. 10º e último mandamento da produtividade. Deve ser o mais importante. É o mais importante. É o mais importante porque faz tudo o resto funcionar. E ele trata exatamente das relações comerciais. Então ele diz o seguinte: cultivarás relações pessoais e comerciais com parceiros comprometidos com a produtividade. E os parceiros são familiares, colaboradores, consultores, distribuidores, sementeiras, multinacionais, ou está no mesmo barco focado em resultado e produtividade para te ajudar, ou não vai te ajudar, aí você tem que sair desse parceiro. Então, a agricultura é um negócio de preconceito, é um negócio de desconfiança, mas a gente precisa ter a habilidade de enxergar o coração daqueles que estão conosco. E esses que estão comprometidos precisam ser valorizados, respeitados, lapidados também, por que não? Para que a gente cada vez mais tenha ajuda para resolver os complexos problemas da agricultura. A agricultura é a atividade econômica mais complexa que existe. Eu não preciso explicar isso aqui para ninguém. Obviamente que num negócio tão complexo, nós não vamos conseguir as soluções isoladamente. Não há um professor, não há um consultor, não há um agricultor que saiba tanto a ponto de não ter necessidade de aprender com outros, e não há também
ninguém que saiba tão pouco a ponto de não poder nos ensinar alguma coisa, né? Então esse é o mais importante, João. Muito bem, professor. Parabéns. Sou seu admirador. Muito bem, vamos encaminhar então o nosso encerramento desse encontro maravilhoso. Eu fico muito feliz, né, de ser amigo e parceiro do professor Paulo Djalma Zimmer, um cidadão brasileiro. Parabéns. Eu já posso ir despedindo, João? Não, só vamos fazer o Pasquini, deixar o Carlos Pasquini fazer o seu encerramento, as suas considerações finais, Pasquini, porque assim, a gente agradece a sua presença, já estivemos juntos tantas vezes, somos parceiros, somos amigos, né? E aí a gente veio aprendendo com vocês, com o professor, com a Fertilaqua e com vocês da revenda, né? Então eu queria saber, para a gente fazer aqui um fecho do nosso encontro, como é que você viu toda essa nossa batalha em termos aí de produtividade e qualidade, Pasquini? Bom, eu gostaria primeiro de dizer que o Congresso da Andav, eu acho que faz parte do segmento do agronegócio. São caminhos que são dirigidos para os distribuidores, eu acho que é muito importante a participação de todos. E convido a todos que o ano que vem venham com mais comprometimento, com mais vontade e venham mais pessoas, porque mostra muitos caminhos importantes, além de ter esse relacionamento todo com nossos fornecedores, com os amigos, que troca de informação, de experiência. No caso nosso aqui agora, eu acho que o ano passado nós demos um start no negócio de sementes, ele estava mendigando ainda. Aí logo em seguida surgiu a palestra com o professor, que eu admiro muito, porque para mim foi o primeiro que mostrou o que é semente, que não é só germinação e é o vigor que determina o potencial produtivo daquela variedade. E mais hoje ainda, que eu acho que essas informações aqui são muito complementares e eu acho que nós estamos no caminho. Eu acho que os produtores de semente, muitos estão comprometidos. Eu acho que a interferência de fornecedor, que nem vocês aqui da Aqua, procurar, eu acho que é uma forma de procurar sementeira, dar oportunidade para elas, mas também cobrar qualidade, que isso é o fundamental. Então uma sementeira de pequeno porte, ela vai poder ter alguém que cobre qualidade e ela possa vir ao mercado e trazendo aquilo que a gente está buscando em sementes. E eu queria desejar ao produtor boas escolhas e que Deus nos proteja com o clima e que a gente procure fazer tudo certo, para que a gente chegue lá na frente mais forte e passe essa crise aí todo mundo junto e lá na frente vamos vibrar, com certeza vamos chegar à vitória. Palavras de Carlos Pasquini, de Tangará da Serra, da Rural Soluções. Agora vamos ouvir as considerações finais do presidente da Fertilaqua, José Ovidio Bessa. Gostou desse nosso trabalho? Valeu a pena esse investimento, José Ovidio? João, eu sempre acreditei, né, na transparência, na verdade, né, junto aos nossos clientes, em buscar condições diferenciadas de produzir, de melhorar a comercialização, né? Isso na minha carreira a gente sempre focou isso. Eu estou muito feliz, né, de poder ter levado para esse Brasil, né, e ter criado parcerias sólidas, né, como essa que nós criamos com o professor Djalma, como nós criamos com o professor Telmo em solos, né, como nós criamos com todos os distribuidores que nos suportaram nesse Brasil todo aí, em levar essa conscientização para os produtores, né. Não existe mais espaço para empresas no mercado, né, que não agreguem valor, que não agreguem tecnologia, né, para o agricultor, que não mostrem para que veio, que não tenham transparência e seriedade, né, em colocar à disposição para o agricultor que exige melhor de tecnologia e que mostre na realidade, né, ganhos de produção, né. Isso é o nosso objetivo, né. Para isso a gente investe muito forte em pesquisa e desenvolvimento. Esse ano nós fizemos mais de 2.500 ensaios, né. Todos esses ensaios foram feitos com 5 repetições, com testes estatísticos, né? Nada que não dê resultado
vai para o mercado, né? Então a Fertilaqua faz esse filtro muito grande internamente, investe muito pesado em tecnologia e procura estar amparado pelos melhores profissionais, os melhores consultores, né, de cada segmento, para nos dar orientação no caminho que a gente tem que seguir, né, para nos criticar em relação ao que a gente tem que melhorar, porque a melhora é constante. E a palavra, né, que eu deixo assim, reinvenção. Né? Nós temos que nos reinventar. Nós temos que nos reinventar no dia a dia como empresa, nós temos que nos reinventar como agricultores, né? Porque o mundo está mudando rapidamente, né? As decisões estão sendo tomadas em bases completamente diferentes do que sempre foram tomadas e a gente precisa acompanhar essa linha de raciocínio para sobreviver, né? Para se manter extremamente adaptável a essas novas condições. Então é isso que o Grupo Fertilaqua busca. E a nossa intenção é levar cada vez mais esse nível de conscientização aos agricultores, através dos nossos parceiros distribuidores, através dos nossos parceiros consultores, através de canais como Notícias Agrícolas, né, que nos permite alcançar a fundo esses agricultores em todos os rincões aí do Brasil, né? Chegar até a casa deles, levar essa conscientização, porque a gente realmente acredita no potencial que tem a agricultura brasileira, né? No potencial que tem o agricultor brasileiro, né? A gente realmente acredita nisso e vai continuar investindo muito pesado nisso aí. Muito bem, seu vídeo. Muito obrigado pelas considerações, pela confiança no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Agora a gente quer as palavras finais do professor Paulo Djalma Zimmer, mas claro, viu, Djalma, que a gente não quer só simplesmente uma abordagem técnica sobre produtividade, porque você passou conosco aqui 1h30 relembrando todas as recomendações que você nos deu aí ao longo do ano. Eu gostaria mesmo de uma abordagem sua com relação ao que vem pela frente, em termos de agricultura, em termos de dificuldade de preço, surpresa talvez de clima. Claro que a sua palavra é livre, mas eu queria muito te ouvir como cidadão brasileiro. Porque, assim, encontrei em você, Djalma, um parceiro proativo politicamente falando. Não partidariamente, mas ideologicamente falando. Então, assim, nós temos problemas na agricultura, claro, temos problemas de preço, claro, podemos ter problemas climáticos, quem que pode evitar? Mas nós podíamos ter evitado os nossos problemas dentro do nosso país. Eu queria te ouvir a respeito como mensagem final desse nosso encontro. Então, João, você está sempre me surpreendendo com uma pergunta. Eu não gosto muito de falar dessas questões, porque eu tenho pouca paciência com essa turma aí. Então, para mim, eu tenho dedicado mais energia para o trabalho, tá? Mas eu já sei muito bem o que eu vou fazer lá em 2018. Então, eu acho que o conselho que eu dou para o produtor rural, para os nossos colegas, é assim, vamos nos concentrar em trabalhar, porque é isso aí que muda a nossa vida, e vamos levar bastante a sério essa questão nas eleições para a gente ter paciência zero com essa turma que está assaltando o país com conversa fiada já há muitas décadas, tá? Pessoas que estão deslocadas da realidade, pessoas que têm renda, a gente sabe lá de onde, não é trabalhando, não é acordando e correndo riscos como nós, pagando impostos, né? Tentando ter criatividade para existir no país, que é extremamente hostil com quem produz e quem quer ter alguma coisa. Então essa turma aí a gente precisa tirar fora e tem que ser bem... a gente precisa ser bem forte nessa questão. Mas eu não queria também, João, vou te pedir licença para não levar mais essa conversa, que você viu que eu estou bem tranquilinho hoje, né? Eu já sei o que fazer. Não, já sei o que fazer. Se alguém tiver dúvida no que fazer, pode me procurar, que eu não vou... Então revele para a gente, não deixa a gente eu já falei, agonia. Eu já falei aqui. Agora, eu finalizando isso aqui, já deu saudade, né? Deu saudade. Nós, desde janeiro, acho que a gente estreitou bastante a nossa amizade também, né, com todo o pessoal
do Grupo Aqua e todos aqueles parceiros que nós encontramos nessa estrada aí, né? Passamos por vários estados. Eu estou lembrando de vários produtores rurais que vieram ao final desses trabalhos dar o seu depoimento, contar o seu case, a sua história. Algumas delas eu passei a contar depois das minhas palestras. E todas essas histórias sempre tinham um viés de sucesso a partir de uma prática bem feita, de algo sendo construído com planejamento, com responsabilidade, com equipe. Então, eu vou levar isso tudo no coração, né? E desejo a todos que continuem acreditando nessa energia de fazer bem feito as coisas, né? De não nivelar por baixo, porque isso aí nos protege. Muito bem, então acho que para encerrar, né, e consolidar a nossa missão, que foi muito bem cumprida, e já prevendo que nós teremos outra missão pela frente, eu queria convidá-los a ficar de pé para o nosso tradicional encerramento com o nosso tradicional grito de guerra. Vamos lá, Djalma? Vamos lá. Vamos lá, Pasquini. Então, meus amigos, muito obrigado pela paciência, pela atenção conosco. Esperamos continuar juntos, né, com esse grupo todo, melhorando a produtividade e a qualidade da agricultura brasileira. Então, viva o Brasil! Viva! E vamos em frente!